Gabriel, sou analista de investimentos da Capitalizo. Hoje nós vamos falar da MRV. Antes gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo para dar um like, compartilhar com seus amigos e, se possível, se inscreva em nosso canal. Então, em relação à MRV, ela foi fundada em 1979 em Belo Horizonte e veio abrir capital somente em 2007. As ações estão listadas no Novo Mercado, que é o segmento máximo de governança corporativa da B3. A empresa atua então na incorporação, construção e comercialização de imóveis no Brasil e é líder nacional no segmento de baixa renda, com uma participação de mercado em torno de 60%. Em segundo lugar vem a Tenda. Ela tem um foco no Minha Casa Minha Vida 2, né, a faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, e também atua no Minha Casa Minha Vida 3. Então o FGTS é a principal fonte de financiamento dos clientes, com uma proporção em torno de 98%. Pontos positivos e negativos em relação à MRV. O primeiro ponto positivo é a maior disponibilidade de crédito, aqui uma questão macroeconômica. Isso aí acaba contribuindo para a empresa a oferecer ciclos mais rápidos de construção. Também tem aqui a contribuição da maior proporção de financiamento dentro do valor do imóvel. Antigamente tinha uma restrição da Caixa em relação ao financiamento de até 50% do valor do imóvel, né, do valor financiado, e agora tem então um limite de até 80% do imóvel financiado, que acaba aumentando aqui, contribuindo para o aumento da demanda por imóveis. Outro ponto positivo dentro das novas regras do sistema financeiro de habitação é a queda da taxa mínima. Aqui estamos falando de crédito direcionado. A queda da taxa mínima, que passou de 10,25% para 9%. A Caixa consegue oferecer financiamentos nesse patamar, em torno de 9%. O Banco do Brasil, um percentual um pouco acima. Outro ponto aqui em relação à maior disponibilidade de crédito é o aumento no limite para usar o FGTS. Aqui, então, o primeiro ponto positivo, que contribui para o aumento da demanda, aqui no caso, para imóveis voltados para a baixa renda, para a classe de baixa renda. Processo de construção padronizado. A empresa vem adotando moldes de alumínio, o que contribui para a redução de custos e também para maior velocidade na conclusão das obras. Então, desta forma, ela otimiza o seu controle de custos, tem maior velocidade na execução, o que acaba acarretando no maior giro do ativo. Ela consegue acabar os seus empreendimentos mais rápido, o que acaba trazendo maior rentabilidade. Como a gente vai ver mais na frente, a empresa vem aumentando a rentabilidade patrimonial. Isso muito em função, então, do aumento da utilização de formas de alumínio no lugar de estruturas de alvenaria. Esse processo, então, de construção padronizado acaba impactando positivamente nos custos e na rentabilidade da empresa. Queda no cancelamento de vendas. Lá em 2015, a empresa tinha um volume de distratos em torno de 1,6 bilhões. Já chegou agora, em 2018, a 990 milhões em distratos, caindo ano a ano. 2016 foi de 1,2, 17 1,1, então vem regredindo essa questão do cancelamento de vendas, até porque a empresa vem realizando um movimento nesse sentido, né? As vendas elas eram registradas antes após a aprovação do crédito pelo banco, e agora elas vêm sendo registradas somente quando a hipoteca é assinada. Então existe uma garantia maior agora em relação a essa questão dos distratos, né? Mas em compensação, as receitas acabam sendo muitas vezes postergadas, mas elas ficam mais previsíveis nesse sentido. Então, o que a empresa está fazendo é um movimento de vendas garantidas. Ao invés de lançar a receita no momento da aprovação do crédito, ela acaba lançando a venda um pouco à frente quando a hipoteca é assinada. Isso vem trazendo ganhos aí na questão da queda no cancelamento de vendas, mas para acelerar a aprovação do crédito e poder lançar essas vendas mais rápido, a empresa vem incorrendo em maiores riscos, como é o caso que a gente vai ver aqui mais embaixo, que é o aumento de financiamento próprio aos clientes. A empresa acaba
repassando esses recebíveis para o banco para poder fechar a venda mais rápido. Quarto item, então, aumento no lançamento de projetos. Os lançamentos cresceram bastante de 2016 para cá. 2016, o total de lançamentos foi de 4 bilhões. No fechamento de 2018, teve um volume em valor geral de vendas de 7 bilhões de reais em lançamentos, o que contribuiu até para o aumento das vendas, até porque a oferta e os estoques vêm se ajustando no mercado, os concorrentes não vêm aumentando as suas ofertas e a empresa conseguiu então aumentar suas vendas a partir disso aqui também, da finalização mais rápida de obras e também aqui do aumento no lançamento de projetos. Vale ressaltar que a demanda ainda é fraca, mas a empresa vem conseguindo aí, aumentar suas vendas a partir do aumento dos seus lançamentos, mesmo com essa questão da demanda fraca ainda. Por último, métricas de crédito adequadas. A empresa tem indicadores de liquidez adequados e também tem um caixa robusto aí que cobre boa parte da dívida. A dívida é de 2,9 bilhões e a empresa tem em caixa 2,5 bilhões de reais. A empresa tem então uma situação financeira adequada aqui, o risco moderado. Pontos negativos, alta dependência do Minha Casa Minha Vida. A empresa então fica dependente de questões relacionadas ao ambiente político e também a capacidade financeira, a capacidade de financiamento do governo, até porque aqui o financiamento do programa conta com subsídio do governo federal. Então, sendo o primeiro ponto negativo essa alta dependência de questões políticas. Inclusive, agora há pouco nós tivemos um contingenciamento dentro do orçamento do Minha Casa Minha Vida e acaba impactando, inclusive, o fluxo de caixa da empresa. Em segundo lugar, aqui, alta exposição a questões macroeconômicas, até porque o setor de construção civil ele tem uma característica altamente cíclica, até porque alguns fatores influenciam na demanda, como é o caso das variações na taxa de juros, disponibilidade de crédito e também a situação do mercado de trabalho. Tudo isso impacta diretamente a confiança dos consumidores e aqui, como é uma venda complexa, são imóveis, né? Imóveis têm um valor elevado, então com uma confiança baixa, realmente a demanda fica afetada. Aqui sendo o segundo ponto negativo. Por último, aumento de financiamento próprio aos clientes. Como eu falei, aqui existe uma questão que aumentou nos últimos anos por falta de disponibilidade de crédito. Agora o mercado de crédito ele vem se desenvolvendo, mas a empresa precisou, por um período, aumentar o seu financiamento direto aos clientes. Inclusive, o percentual passou de 13% do total de financiamento, né? Dessa questão do financiamento direto para os clientes. A empresa acaba transferindo esses recebíveis para o banco para acelerar as vendas, mas ela continua com o risco de inadimplência em cima desses recebíveis, tendo um ponto de alto risco aqui nas operações da empresa. Inclusive, o saldo desses financiamentos vem subindo ano a ano. Alguns números: está presente em 155 cidades e em 22 estados no Brasil. Tem 7 bilhões em lançamentos em 2018, como eu falei, e 5,9 bilhões no banco de terrenos, considerando aqui a perspectiva com o valor geral de vendas. Tem um market share de 60%, mais ou menos 60% no segmento de baixa renda, muito focado aqui no Minha Casa Minha Vida, na faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, e tem um dividend yield aqui de 8,8%, considerando o preço médio das ações nos últimos 12 meses e o valor distribuído no mesmo período. Um ROI de 15,5%, um ROI elevado para empresas de construção civil, e um PL de 9,21. Valor de mercado de 6,6 bilhões de reais. Aqui mostrando o desenvolvimento do dividend yield, que considera, como eu falei, o valor distribuído de proventos por ação nos últimos 12 meses e a média do valor das ações nos últimos 12 meses. As ações da empresa variaram, tiveram uma valorização menor que os pares da construção civil em 2018 e agora no início de 2019 deu uma acelerada aí maior,
tendo um ganho de capital acima de 20%, mas ainda apresentando um dividend yield bem atrativo, como mostra aqui o gráfico com evolução. Aqui em relação a despesas gerais e administrativas sobre a receita operacional líquida, a gente pode ver que a empresa vem apresentando ganhos de eficiência, inclusive, como eu falei, a empresa vem reduzindo o seu ciclo operacional a partir de novas modalidades dentro das suas operações, dentro da construção em si. Ela vem utilizando moldes de alumínio no lugar de estrutura e alvenaria, vem reduzindo suas despesas, vem com aumento também de receita, reduzindo esse índice de eficiência aqui, que é importante, com uma queda em 2 anos de 4,2 pontos percentuais, chegando agora então a uma proporção de despesas de 15,4% sobre a receita líquida. Outro ponto importante que também vem nessa questão da eficiência da empresa, principalmente no giro do ativo, que vem a partir da aceleração, da maior velocidade das obras e também o crescimento das vendas. A empresa conseguiu também aumentar a sua rentabilidade patrimonial em 2 anos, aqui passando de 10,1 para 15,6. Isso aqui é um dado anualizado, considerando o lucro líquido de 12 meses e o patrimônio líquido atual da empresa. Por último aqui então, só deixa eu tirar aqui o vídeo para ficar melhor para observar. Em relação aos resultados divulgados no primeiro trimestre de 2019, a gente pode ver que a receita operacional líquida total cresceu 22,7% na passagem agora do primeiro trimestre de 2018 para o último exercício, para o último trimestre observado. Então, contando com aumento no volume de obras, como a gente pode ver, de 27,2%, aumento nos lançamentos, 37,6%, e também no aumento no volume de vendas de 4,9%. Todos esses fatores contribuindo, então, para o aumento da receita líquida. O EBITDA já também contando com uma variação de 19,2%, contando com, como eu falei, com uma menor proporção de despesas sobre a receita. Existem alguns pontos aqui, como é a queda na margem EBITDA e na margem bruta, até porque teve uma maior proporção de unidades de menor valor, aqui impactando então novamente em 2018 esse movimento já foi observado, e agora no primeiro trimestre de 2019 também. Por fim, lucro líquido com mais algumas observações, como é o caso do aumento de depreciações e amortizações, um crescimento forte de 48,7%, e também compensando um pouco essa elevação na depreciação e amortização, uma melhora no resultado financeiro. Chegamos então a uma variação de 18,2% no lucro líquido e a margem líquida caindo 0,5 ponto percentual. Em relação ao MRV é isso, nós não temos nenhuma recomendação no ativo, nós temos apenas uma recomendação de manutenção em um ativo de construção civil. No momento nós não estamos recomendando compra em nenhum ativo do setor. Nós observamos aqui alguns riscos maiores observados, principalmente em questões políticas e macroeconômicas. Então, no momento, nós não temos nenhuma recomendação de compra, apenas uma recomendação em manutenção, que no caso é na Tenda, que nós recomendamos ano passado, e ainda estamos com manutenção em carteira, mas em compra no setor nós não temos nenhuma recomendação. Então, só para finalizar aqui, para mostrar um pouco sobre o trabalho da Capitalizo. Para quem não conhece, é uma empresa de análise e recomendação de investimentos. Nós temos produtos com recomendação em títulos de renda fixa, fundos de investimento. Temos também o Invista em Ações, que utiliza análise fundamentalista para recomendações de longo prazo. Carteiras Capitalizo, que engloba esses 3 planos em um só. O Full Trader, que utiliza análise técnica e gráfica para recomendações de curto prazo, como é o caso de Day Trade, Swing Trade e Position Trade. E temos o Capitalizo Completo, que engloba todos os planos em um só. Quem quiser conferir o nosso trabalho, basta chegar em relatórios grátis. Você vai ter 3 opções. Chegando aqui, então, no relatório de economia internacional, basta preencher seu nome e e-mail, que são campos obrigatórios. Caso queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, basta preencher o seu número de celular. Se possui algum investimento, também tem aqui as caixinhas para serem preenchidas. Basta chegar lá embaixo, então, e baixar relatório. Tá certo? Então, em relação ao MRV é isso. Até o próximo vídeo e um abraço.